Este programa tem o patrocínio de Nutri. Começa aqui mais um Viva Saúde. Nem sempre tratamos dos nossos pés com a atenção que eles merecem. O resultado são bolhas, calos, micoses e até alterações nos ossos. Eles são a base de sustentação do nosso corpo e trabalham o dia inteiro, mesmo quando não estão em movimento. No entanto, há quem se esqueça que estes também necessitam de descanso e de limpeza constantes. Sabe o que é o pé de atleta e o pé diabético? Vamos esclarecê-lo com o Dr. Manuel Azevedo Portela, presidente da Associação Portuguesa de Podologia. Olá, Dr. Manuel Portela, muito bem-vindo aqui à Casa do Viva Saúde. Olá, obrigado. É a primeira vez cá. É a primeira vez que cá estou, é verdade. Pode explicar-nos então que cuidados devemos ter com os pés? Como dizia na peça, os nossos pés são sem dúvida um órgão extremamente importante do nosso organismo, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de equilíbrio. Há quem diga até que os nossos pés são o segundo coração, porque são os responsáveis por bombear o sangue em sentido ascendente. E, portanto, quando nós caminhamos, fazemos exatamente este tipo de movimentos com os nossos pés, que permite com que o sangue seja bombeado e que haja uma circulação normal da circulação sanguínea. E, precisamente, quando falamos de cuidados com os nossos pés, um dos principais cuidados é nós caminharmos. Que podermos caminhar para termos uma boa saúde dos nossos pés e, ao mesmo tempo, também termos uma boa saúde do ponto de vista de estado geral de saúde. Claro que existem cuidados específicos com a saúde dos nossos pés. E um dos principais cuidados é também a higiene diária que nós devemos fazer aos nossos pés. Portanto, lavar os nossos pés diariamente, utilizar um sabonete com pH neutro, se possível, secar muito bem os pés, nomeadamente entre os espaços interdigitais, porque quando nós não secamos muito bem, vai ser a origem também de alguns problemas, nomeadamente o pé de atleta, que também já falou. E, portanto, secar muito bem os pés é muitíssimo importante. Hidratar os pés, colocar um creme hidratante nos pés para evitar que a pele fique seca, para que se abram fissuras. Mas normalmente tem que ser um creme mais gordo, não é? Um creme gordo. É um creme, poderá ser um creme mais específico de acordo com a particularidade da pele e também do próprio indivíduo. Isto porquê? Porque há pele em que tem mais carências de determinadas vitaminas e que nós, percebendo o tipo de pele, podemos orientar que se aplique um creme mais específico. Ou seja, de uma forma em geral, a pessoa pode aplicar um creme gordo ou um creme hidratante, se possível específico para pés, porque tem outras características. Claro que há situações em que nós temos doentes, em que esses doentes referem que o creme que estão a aplicar que não vêem grandes resultados. Pois. Isto porquê? Porque, por exemplo, se o doente tiver um déficit de uma vitamina, por exemplo, da vitamina A, o creme que ele está a aplicar, por vezes, nem sempre é rico em vitamina A e, portanto, não vai hidratar, nem vai dar à pele a elasticidade que ele precisa. E, portanto, por vezes, estamos a aplicar um tratamento que o pé não tem essa necessidade. Portanto, há necessidade de adequar, mas é sem dúvida um creme gordo, um creme com características hidratantes, é muito importante. Nunca colocar hidratante no espaço interdigital entre os dedos, portanto, no meio dos dedinhos, não é preciso colocar hidratante, até porque a pele normalmente tem outro tipo de textura, é uma pele mais fina, não é uma pele que seca tanto e, portanto, a pele no meio dos dedos não precisa de grande umidade, não precisa de grande hidratação, principalmente na planta do pé e na zona dos calcanhares, que por sistema é o local onde normalmente as pessoas não colocam tanto creme. Pois. Porque quando colocam creme no corpo, colocam creme nas pernas, colocam creme no dorso do pé, na parte de cima, e por vezes nem sempre colocam na parte de baixo. E, portanto, eu aconselho as pessoas a aplicarem o creme na parte plantar. Acaba por ficar mais seco, E é precisamente onde ficam os pés mais secos, principalmente até no verão, com o sapato mais aberto, em que a pele fica mais exposta, com contacto mais com o pó, e, portanto, a pele tem exatamente essa particularidade em que vai secar. Nós devemos hidratá-la principalmente na zona plantar. Portanto, esse também é um dos cuidados especiais a ter. O corte das unhas também é um corte que se deve ter com algumas... Corte muito rente, quase no sabor. Há uma tendência para que os profissionais de saúde, os médicos, digam que não se deve cortar as unhas de forma redonda.
Eu acho que nós não podemos generalizar e dizer que as unhas se têm de cortar retas ou que se têm de cortar redondas. Porque dependendo da própria morfologia do dedo, dependendo da forma do pé, nós podemos cortar as unhas de forma a variar. Agora, é um facto que as pessoas que têm tendência a cortar as unhas muito curtinhas e cortar muito os cantos, há de facto maior predisposição para que elas encravem. E, portanto, se pudermos evitar cortar as unhas muito curtas e não cortar demasiado os cantos, não quer dizer que eventualmente não se possa limar um bocadinho o canto da unha, mas não cortar demasiado, exatamente para não correr esse risco da unha encravar. Bate num canto. Sim, porque a unha apesar de ser um anexo da pele estético bonito também, nós até o adornamos e, portanto, é extremamente importante, mas tem uma função muito importante, que era precisamente aquilo que estava a dizer, é de proteção. A unha tem precisamente a função de proteger as extremidades e, portanto, nos nossos dedos das mãos e dos pés é onde nós temos mais terminações nervosas. E, portanto, através do tato, que nós reconhecemos os objetos, a temperatura, etc. E, portanto, e para proteger exatamente essas terminações nervosas, nós temos as unhas exatamente para proteger dos traumatismos. E, portanto, quando nós as cortamos muito curtas, também estamos a diminuir essa capacidade de proteção. Já agora que fala nisso, no caso da unha cair, é uma altura, então, que... Pronto, o dedo está desprotegido. Exatamente. E podem surgir mais infecções, nomeadamente, por exemplo, os fungos, as bactérias. Estamos a falar de dois tipos de infecções diferentes. Uma delas por bactérias, que normalmente provocam um enxudado purulento, com mais cheiro. Por outro lado, podemos estar a falar de uma infecção fúngica, que muitas vezes está associada ao pé de atleta, vulgarmente. Já que agora, atinge explique-nos, toda a população, não é? Atinge toda a população, mas é uma patologia que normalmente atinge mais os atletas. Era isso que eu queria perguntar, porque está esta associação, o pé de atleta. Porquê? Nós estamos a falar do pé de atleta, estamos a falar de uma infecção fúngica. Sim. Portanto, é um fungo em que está em contacto com a nossa pele e que, em alguns casos, são mesmo chamados fungos comensais. O que é isto? São alguns fungos que estão em contacto com os nossos pés diariamente e que nem sempre têm de produzir lesão, nem sempre têm de produzir infecção. Mas, quando é que desenvolvem? Quando a pele está extremamente úmida, nomeadamente entre os dedos, quando não secamos muito bem, quando não secamos muito bem no final do banho, quando frequentamos muito balneário, quando frequentamos muita piscina, quando não secamos bem, a pele fica mais macerada, abre-se umas fissuras entre os dedos e então estes fungos encontram uma porta de entrada para que possam alojar-se, para que possam crescer e começam então a produzir a tal patologia. E, portanto, então vão produzindo um eritema, portanto, uma zona vermelha à volta da lesão, normalmente com muito prurido, com muita comichão. E quando isto acontece, tem de facto de recorrer a um podologista, ou ao médico assistente, ou até mesmo a um dermatologista. Porque, embora seja uma infecção local, quando não tratada, pode ser uma infecção sistémica, ou seja, pode generalizar. Não são muitos os casos, mas pode eventualmente mesmo o próprio fungo entrar na corrente sanguínea e pode aparecer uma infecção fúngica em outra parte do corpo, com porta de entrada no pé. E daí a associação, porque é de facto uma alteração que é muito comum precisamente nos atletas. Mas estamos a falar de uma forma em geral, podemos dizer que afeta cerca de 20% da população mundial. Isso é terrível. E, portanto, tem um grande significado e que, com algumas medidas de proteção, de higiene, nomeadamente a utilização do chinelo nos balneários, o acesso às praias também, sempre feito com chinelo, o secar muito bem os pés, são alguns dos cuidados que nós podemos ter para reduzir o risco. Não quer dizer que evita, mas pelo menos reduz. Prevenir. É este o lema. Em qualquer, aliás, na área da saúde, é precisamente o melhor tratamento é a prevenção. Doutor, tenho muito que lhe perguntar, mas vamos para já fazer uma pequena pausa. Muito bem. Para compensar o desgaste diário dos nossos pés, é fundamental mudar hábitos e adotar medidas simples, de modo a escaparmos de uma dolorosa, feia e mal cheirosa micose. Mas será que muita gente se preocupa com isso? Fomos à rua descobrir.
cuidados costuma ter com os seus pés? Evito que fique com umidade. Depois de tomar banho, limpo bem os meus pés. Eu, geralmente, lavo, aí para a cama, tenho que lavar os pés. Tenho um produto apropriado que eu passo nos pés. Normalmente costumo pôr creme. Uso um creme antifúngico. Lavar um creme hidratante. Não andar com os pés no chão, porque normalmente quando ando com os pés no chão fico logo com os bichos. Tento passar um creme hidratante. Eu ultimamente tive uma unha encravada, fui operada, passei muito mal. Tenho que desinfetá-lo sempre com álcool, principalmente cortar as unhas. Tenho problemas nas unhas, as micoses. Faço o básico, uma vez por semana, faço a limpeza. Já alguma vez teve algum problema com os pés, por exemplo, calos, gretas? Calos não, mas tive um probleminha de umidade. O tipo de sapato também que eu utilizo também, tudo isso, isso também conta muito. Tive só um problema com uma micose aqui quando tinha 20 anos de idade, que frequentava piscinas, treinava e normalmente deve ter sido aí que apanhei essa doença. E fui ao hospital e pronto, arranjei lá uma consulta e com pomada, umas pomadas e passou-me. Raspando um bocadinho, nada de especial mesmo. Calo também já. Eu vou a pedicure e vou lá tratar. Apenas tive uma unha encravada, que é muito dolorosa. Tive que fazer uma pequena cirurgia. Fui à farmácia, medicamentos que eles lá vendem, tive que utilizar aquilo em 3 dias que passou. No nosso dia a dia são múltiplas as agressões a que expomos os nossos pés, por vezes mesmo sem darmos conta. Mas hoje temos connosco o Dr. Manuel Portela, que nos vai deixar claro o que pode ser mudado daqui para a frente. Mas aí em casa, se não tiver visto todas as suas dúvidas esclarecidas, visite o nosso Facebook e deixe lá a sua questão. Foi o que fez o Alberto Lucas, que nos deixou a pergunta: qual a melhor forma de evitar a transpiração nos pés? Bem, a transpiração dos pés não é propriamente um problema que seja fácil de resolver. Isto porquê? Porque está associada à transpiração a um mecanismo nervoso, do sistema nervoso simpático, que é uma coisa que nós não resolvemos com muita facilidade. Nervosos, transpiramos mais, exatamente, não é? E é uma coisa que nós não conseguimos controlar do ponto de vista local. Ou seja, a transpiração é importante e faz falta. No entanto, quando existe demasiada transpiração, há duas formas de resolver. Uma delas é um tratamento paliativo, ou seja, é um tratamento que nós podemos fazer para tentar minimizar um bocadinho. Sim. E penso que aí é, sem dúvida, onde nós podemos atuar com mais facilidade e mesmo as pessoas que sofrem deste problema podem, de alguma forma, controlar. Que tratamento é esse? E outro, que é o mais complicado, já lá vamos, o mais complicado é através de uma pequena cirurgia, que é feita pela cirurgia geral, em que faz aquilo que nós chamamos uma simpactotomia. O que é isto? É uma pequena cirurgia com um cortezinho por baixo da axila, em que vai fazer um cortezinho de um nervo do sistema simpático e que vai automaticamente diminuir... Sistema simpático. Exatamente, do sistema nervoso simpático, porque é o tamanho parasimpático. Que engraçado. E então faz este cortezinho do nervo e que vai automaticamente reduzir a quer seja a nível das mãos, quer seja a nível dos pés. Através da axila, desta axila, cortar a transpiração dessas diferentes zonas? Exatamente. Isto porquê? Porque isto é um problema do sistema nervoso central e, portanto, não é propriamente um problema do pé. Portanto, este é o problema corretivo, portanto, o tratamento corretivo. Mas isso numa situação mais grave, mais acentuado. Quando estamos a falar a nível do pé, mais especificamente, há alguns fatores que nós podemos e devemos ter em atenção e consegue-se reduzir a transpiração e dar alguma qualidade de vida às pessoas que realmente têm este problema. A higiene é extremamente importante. Utilizar um sabonete, neste caso, de pH ácido, também é muito importante. Nós há pouco falamos do pH neutro. Agora falamos num pH ácido. Isto porquê? Porque o próprio pele tem um pH, que é um chamado pH alcalino. Se nós colocarmos um pH ácido, vai contrariar o pH da pele. O que é que vai fazer? Vai permitir que determinados micro-organismos não se desenvolvam, porque contrariamos o pH da pele, evitando, por um lado, o cheiro. Que normalmente está associado à transpiração. Portanto, por aqui já temos, de alguma forma, o problema resolvido. Por outro lado, devemos utilizar um antitranspirante específico para os pés, o que vai fazer com que vai diminuir as glândulas sudoríparas e, portanto, vai diminuir ao excesso de transpiração.
Portanto, vamos tratar um sintoma, não vamos resolver a causa, mas estamos a diminuir a transpiração. E, por outro lado, utilizar uma meia sempre de fibras naturais. Isto porquê? Porque a própria fibra, mesmo seja de seda, mesmo sendo muito fininha, a fibra natural tem a capacidade de absorção. Pois. E, portanto, vai absorvendo alguma transpiração que possa existir. O tipo de calçado é extremamente importante também, porque hoje, mesmo com materiais de fibras sintéticas, nomeadamente a utilização do ténis ou outro tipo de material, há determinado calçado que já permite que exista uma maior respiração do pé. Há outro fator também, exatamente, há outro fator também que me parece, o que é extremamente importante, que é, por exemplo, o uso do tabaco também condiciona ou está associado ao excesso de transpiração e, por outro lado, também ao próprio cheiro. Assim como uma alimentação menos cuidada também tem reflexo na transpiração e no próprio cheiro. Está tudo interligado. Portanto, nós podemos, tendo uma alimentação mais cuidada, reduzindo ao tabaco, se for o caso, secar muito bem os pés, utilizar um antitranspirante, utilizar umas meias de fibra natural e um sapato mais arejado, são aqueles cuidados gastar um bocadinho mais de dinheiro também, resumindo e concluindo, doutor. Sim, é verdade. Normalmente esses sapatos que respiram, como se costuma chamar, são um bocado mais caros do que os sapatos normais também. Sim, é verdade. Embora Portanto, que hoje existem custos. marcas menos conhecidas, menos conceituadas, que também já têm algumas características, não lhe chamam o sapato que respira, que tem uma patente, mas existem sapatos hoje que já permitem alguma ventilação e, portanto, que são ideais para este tipo de patologia. Uma sandália aberta? Uma sandália aberta, por exemplo. Embora que a sandália aberta pode e deve ser utilizada, em alguns casos não menos utilizada, mas penso que depois iremos falar sobre isso, que é sobre o pé diabético. Também. Era aí que eu queria agora incidir. O que é então o pé diabético? O pé diabético é uma das principais complicações que os doentes diabéticos têm. Claro. Ou seja, o doente diabético é aquele doente em que tem normalmente níveis de glicose ou de açúcar no sangue superiores àquilo que é considerado normal. E, portanto, um doente que tenha valores abaixo dos 80 ou acima dos 110, 115, portanto, já devemos ter algum cuidado e perceber que este doente provavelmente tem alguma tendência a ser diabético. E sendo o doente diabético tem três principais complicações. É a retinopatia, portanto estamos a falar de um problema oftalmológico, estamos a falar da nefropatia, um problema a nível renal e de insuficiência renal, e por outro lado estamos a falar da neuropatia. O que é a neuropatia? A neuropatia é uma alteração que existe do próprio, dos nervos, e, portanto, em que perdem uma bainha que lhes diminui a sensibilidade. E, portanto, nós podemos generalizar e dizer que o pé diabético é o pé do doente diabético que vai perdendo sensibilidade. E pode perder totalmente? Pode perder totalmente. Nós podemos fazer uma cirurgia a um pé de um doente diabético sem qualquer tipo de anestesia, num grau avançado de neuropatia. Portanto, o doente diabético tem, por um lado, problema nervoso, da parte de sensibilidade, e, por outro lado, tem também um problema circulatório. Portanto, quando este doente começa a ter uma falta de sensibilidade, deixa de ter dor. E a dor é um fenómeno de alerta muito importante. Sim, quando há dor, alguma coisa não está bem. Está tudo bem, porque ninguém quer ter dor, portanto, mas quando o doente pode sofrer e não dá conta. Exatamente, o doente tem dor, mas não a sente. Ou seja, o mecanismo que produz a dor pode estar lá, pode ter um sapato apertado, pode ter um calo, pode ter uma unha encravada, pode eventualmente até lhe ter caído um objeto, pode ter-se magoado porque andava com uma sandália, que é um calçado mais aberto e que bateu com o pé num determinado sítio e não tem sensibilidade. Portanto, faz uma ferida, faz uma infecção, tem maiores complicações do ponto de vista de cicatrização, faz normalmente gangrena e que muitas vezes chega à amputação. E, portanto, este é o principal problema do pé diabético, é sem dúvida a amputação. Mas, doutor, sendo que a pessoa, acho eu, vai dando conta que vai perdendo a sensibilidade, certo? Não dá, muitas vezes não dá. O grande problema é esse, é que é um processo que acaba por ser contínuo, degradativo, e, portanto, que vai perdendo sensibilidade gradualmente. E que vai perdendo esta sensibilidade e muitas vezes não se apercebe. Mas se eu ponho uma sandália apertada e hoje sinto, e amanhã ponho a mesma sandália e não sinto... O problema é esse, é que não é de um dia para o outro, é que vai deixando de sentir, mas vai deixando de sentir. E o doente não tem essa percepção.
O doente não tem essa percepção e, por vezes, estamos a falar de situações como, por exemplo, o doente lavar os pés, por exemplo, com água extremamente quente e que faz uma queimadura porque não tem sensibilidade no pé. Ou seja, ele pode ter a sensibilidade que a água está quente, que sobre o quente, para ele, mas que se for medir a temperatura da água, ela está a uma temperatura de 40 ou 50 graus, por exemplo, e portanto lhe pode provocar, Quanto de facto, tempo pode durar uma esse queimadura. processo evolutivo, já que está Este processo a dizer que demora evolutivo, mais desde tempo? que a doença é diagnosticada, pode demorar 10 anos, dependendo dos níveis de açúcar. Ou seja, um doente bem controlado, do ponto de vista de açúcar no sangue, pode nunca desenvolver o pé diabético. Ou seja, o doente bem controlado pode nunca ter um pé diabético. O doente que seja pouco controlado ou mal controlado, mais rápido vai desenvolver a doença. Normalmente, a média é que ao final de 10 anos começa a ter os primeiros sinais dessa própria neuropatia. Claro. E, portanto, para além daqueles cuidados que nós já falámos e referimos há pouco, dos cuidados que se deve ter com o pé, o doente diabético tem um cuidado muito, muito especial, que é observar os pés todos os dias. Porque se ele perde sensibilidade, mas se observa o pé e se vê o pé todos os dias, ou se pede a uma terceira pessoa para que lhe avalie o pé, um familiar, por exemplo, um sinal de alerta, uma ferida, um calo, uma marca de uma meia, de uma zona mais vermelha, ele deve imediatamente procurar um profissional de saúde que o possa avaliar e que o possa orientar. Porque, por vezes, estamos a falar de uma diferença de 3 ou 4 dias que pode evoluir de uma infecção para uma gangrena. E quando falamos de doentes diabéticos, quando falamos normalmente que é uma doença que também está associada ao próprio envelhecimento, estamos a falar de doentes que têm muitas vezes problemas de visão. Estamos a falar de doentes que têm pouca mobilidade, que já não chegam ao pé com a mesma facilidade que nós chegamos. E, portanto, todas estas limitações, por vezes uma ferida, há uma infecção e passado 3, 4, 5 dias é uma infecção que se vai generalizar e que muitas vezes já não se consegue regredir. Doutor, estamos com pouco tempo, mas eu que não posso deixar de lhe perguntar também sobre o tratamento. Do pé diabético. Exatamente. O tratamento do pé diabético é dependendo do grau em que se encontra. Em primeiro lugar, nós podemos definir isto em 4 ou 5 níveis. Se o doente é diabético, mas não tem pé diabético, deve ser educado só e apenas do ponto de vista de cuidados, do ponto de vista de educação. Os cuidados a ter com o pé. E saber que pode vir a desenvolver pé diabético, não é? Fazer a medição da glicemia, fazer o controle da medicação, fazer o controle alimentar, é essencial para evitar as complicações do pé diabético, ou o aparecimento do pé diabético. A partir do momento em que existe uma neuropatia, ou seja, a partir do momento em que existe uma falta de sensibilidade, este doente tem de ser orientado noutro sentido. Isto porquê? Porque aparecem muitos dos problemas nos pés, não são só provocados pelo calçado. Ou seja, quando nós falamos dos calos, falamos das calosidades, sapato de bico, exatamente, portanto, mas não é só o sapato que é o responsável. Tem a ver com a forma como nós caminhamos, tem a ver com a forma como nós apoiamos o pé no chão. E, portanto, se nós tivermos um pé desequilibrado, ou porque prona, ou porque supina, ou porque está mais em equino, ou seja, tem uma morfologia diferente, cada um de nós tem um pé diferente, e, portanto, uns têm o pé com o peito do pé mais alto, com uma curvatura mais acentuada, outros têm precisamente o contrário. Estes pés têm pontos de pressão diferentes. E estes excessos de pressão vão provocar normalmente uma defesa do organismo. O que é essa defesa? É uma calosidade. E, portanto, um doente que não é diabético tem uma calosidade e, portanto, sente que há ali uma dor e vai procurar resolver o problema. Um doente que não é diabético pode ter uma calosidade e que não a sente. E, portanto, um dos principais conselhos que deixo aos doentes diabéticos é que consultem o seu médico, que consultem o seu podologista ou o seu podiatra, pelo menos os doentes diabéticos, pelo menos 2 vezes por ano. O que é que lhe deve ser feito? Deve ser feito um exame vascular com um Doppler para perceber do ponto de vista de irrigação sanguínea se tem ou se não tem permeabilidade e, por outro lado, para lhe medir os níveis de sensibilidade e, por outro lado, se existir algum problema de alteração de apoio no pé, deve ser estudado, deve ser modificado, porque é possível de se modificar e de se corrigir, adequar, se necessário, uma ortótese, tipo uma palmilha personalizada àquele doente, e orientar também do ponto de vista de calçado.
Se nós conseguirmos isto, de certeza absoluta que vamos evitar muitas complicações, nomeadamente a amputação. E quando falamos da amputação de um dedo, tem graves repercussões na própria qualidade de vida do doente. Claro, no andar, em todos os sentidos, na estabilidade, na mobilidade, na própria qualidade de vida. Doutora, mesmo para finalizar, que já não temos tempo nenhum, sei que vai a Angola por causa do pé diabético. Quero falar-nos um bocadinho, muito rapidamente, Temos sobre algumas isso. ações previstas. Eu colaboro numa universidade, que é a CESP, a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico Universitário, e também, como referiu, também faço parte da Associação Portuguesa de Podologia, e, portanto, estamos a desenvolver um conjunto de estratégias para que esta área do pé diabético seja uma área, porque é uma área iminente, nomeadamente em Angola, em Luanda, em Benguela, e estamos a prever que no início do próximo ano, portanto 2013, temos algumas ações nesta primeira fase dirigida principalmente a profissionais de saúde, a médicos e a enfermeiros e a podologistas que também já existem, nomeadamente em Luanda e em Benguela. Ok, doutor, muitos sucessos para a sua ida a Angola. Muito obrigado. Que tudo corra bem. E esperamos tê-lo aqui numa próxima vez na Casa do Viva Saúde. É com muito gosto. Muito obrigado. Os vídeos dos programas estão na nossa página do YouTube. Veja e reveja as vezes que considerar necessárias para ficar informado. Já sabe que a informação está aliada à prevenção. Agora, segue-se um resumo do programa para si que chegou agora. Tome nota. Os pés são uma peça fundamental no nosso corpo e requerem cuidados básicos como uma higiene diária adequada, utilizar um sabonete com pH neutro, secar bem os pés entre os dedos ou hidratar com creme gordo, essencialmente na planta do pé e na zona dos calcanhares. Caminhar também mantém os seus pés saudáveis, assim como utilizar meias de fibra natural e sapatos que permitam uma boa respiração. Os calos ou as unhas encravadas passam pelos problemas mais comuns. As unhas não devem estar muito curtas e não devem ser cortadas demasiado nos cantos. A transpiração dos pés é outro problema que, nos casos mais complicados, pode ser solucionado através de uma pequena cirurgia. Neste caso, deve-se utilizar um sabonete de pH ácido e um antitranspirante específico para os pés. O pé de atleta está relacionado com os desportistas. É uma infecção fúngica que causa bastante comichão e pode alastrar para outras partes do corpo. O pé diabético é uma das consequências mais graves da diabetes. Está associado à perda de sensibilidade e a problemas circulatórios que resultam em infecções que podem mesmo levar à amputação. Quem tem pé diabético deve visitar o seu médico pelo menos 2 vezes por ano. A saúde dos pés é fundamental para o seu bem-estar. Previna-se, tenha os cuidados necessários para uma vida saudável. Perdeu o início do programa? Visite-nos no nosso blog. Lá pode obter a informação que pretende à hora que quiser. Saiba os temas que vamos abordar e quem vamos convidar para esclarecê-lo. Com a garantia de que o próximo programa também será de seu interesse, despeço-me. Viva bem, viva a saúde! Não faça refeições pesadas até 3 horas antes de dormir e o seu corpo agradece.